O que acontece quando uma organização parece super bem sucedida por fora, mas por dentro está, na verdade, morrendo? Nossa, é um diagnóstico bem difícil de fazer. É muito difícil, porque todos os sinais externos, sabe, eles apontam para a saúde. A agenda está cheia, a estrutura é sólida, as luzes estão acesas. Tudo parece no lugar. Exato. Mas internamente fica aquela sensação de que a mesma engrenagem está girando no mesmo lugar há anos, talvez décadas. Não tem progresso, só repetição. E no material que a gente vai analisar hoje, o autor Marcos Benedito não só dá um nome para essa condição, paralisia eclesiástica, como ele age quase como um detetive, buscando as pistas que levam a esse estado. E essa imagem do detetive é perfeita, sabe? Porque o que ele descreve é um mal sutil. Não é uma crise que explode, é um definhamento lento. Exato. A análise dele parte de uma distinção que é, assim, crucial e precisa ser feita logo de cara. Qual seria? A diferença entre estar geograficamente parado e estar espiritualmente estagnado. O argumento central do texto é que uma comunidade pode ter um endereço fixo, uma rotina impecável e ainda assim estar paralisada na sua missão. E para isso ele usa várias referências bíblicas para defender que a natureza de uma igreja, na origem, é ser um corpo em movimento. Certo, vamos desempacotar isso. A primeira grande pista que o autor segue é a própria ordem de fundação. Ele argumenta que a igreja não foi chamada para se reunir e se manter, mas sim para avançar. Sim, ele é bem direto nisso. E ele é muito direto, citando os verbos de ação, os comandos de movimento que estão no centro dos evangelhos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também, portanto, ide e fazei discípulos. A ênfase, como ele ressalta, está sempre no ide. É um comando de partida, né? De deslocamento, não é fiquem e mantenham. Não. É vão e alcancem. E essa é uma mudança de paradigma que, segundo o autor, muitas vezes se inverte com o tempo. Exato. E é aqui que ele solta a frase que para mim é a virada de chave de todo o argumento. Ele diz, rotina não é pecado. Transformar rotina em finalidade, sim. Nossa, isso é muito bom. Isso coloca o dedo na ferida, porque não se trata de demonizar a organização, a estrutura, Não. mas de questionar o propósito final de tudo isso. E essa distinção é crucial porque ela desarma a defesa imediata. Ninguém vai admitir que a missão morreu, mas muita gente vai defender a própria rotina com unhas e dentes. É verdade. O que o autor faz é forçar uma pergunta desconfortável. Essa rotina que a gente defende com tanto afinco, ela serve à missão? Ou a missão agora serve só para justificar essa rotina? Boa pergunta. Quando a energia da organização é gasta, sabe, predominantemente para dentro, para sustentar a própria estrutura, em vez de ser projetada para fora, aí a paralisia se instala, mesmo que as salas continuem cheias. E para ilustrar o oposto dessa paralisia, ele nos leva para o modelo da igreja primitiva, lá no livro de Atos. Ele pinta um quadro de uma comunidade em constante expansão. É um crescimento que parece quase orgânico, incontrolável. É um contraste gritante com a imagem da engrenagem girando no lugar. Totalmente. Um contraste que chega a ser desconfortável, né? Ele cita passagens como "E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos", ou "Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos". Um plano estratégico ou uma campanha de marketing. Parece ser a consequência inevitável de um organismo vivo. E é exatamente aí que ele crava outra frase de impacto. Crescimento não era marketing, era fruto da obediência. Perfeito. Ele está basicamente dizendo que eles não tinham metas de crescimento, eles tinham uma missão. O crescimento era o sintoma da saúde, não o objetivo. Isso inverte completamente a lógica de hoje, né? Totalmente. E se a gente conectar isso ao quadro geral que ele está pintando, a lógica é a seguinte. O crescimento externo era um termômetro da saúde interna. Certo. Quando uma comunidade está genuinamente focada em ir e fazer discípulos, o resultado natural é a expansão. Portanto, na visão do autor, a ausência prolongada desse crescimento não é só um período de estabilidade. Não. É um sinal de alerta. Pode ser um diagnóstico de que, internamente,
a instituição perdeu de vista o propósito pelo qual foi levantada. A máquina está funcionando, mas não está produzindo nada de novo. E é a partir daqui que o tom da análise fica mais sério. O autor eleva a crítica ao introduzir o que é talvez a comparação mais provocadora de todo o texto. A do sistema dos fariseus. Exato, um paralelo com os fariseus. Uma analogia arriscada, mas muito poderosa, porque ele não está falando de hipocrisia no sentido caricato da coisa. Ele fala de algo bem mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. Isso. Ele descreve os fariseus não como vilões, mas como mestres da manutenção. Especialistas em rotinas, tradições, estruturas rígidas. Eles tinham um sistema que funcionava com a precisão de um relógio. Perfeito. Tudo sob controle, cada regra seguida. Mas, segundo o texto, essa perfeição estrutural era oca. E para sustentar esse ponto, ele usa a crítica duríssima de Jesus. Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A profundidade dessa analogia está em mostrar que é possível ter uma estrutura religiosa que funciona perfeitamente nos seus próprios termos. Sim, os cultos no horário, os programas executados. O orçamento fecha, mas no fim das contas está desconectada da sua função principal. O perigo que o autor aponta é o de se apaixonar tanto pela máquina que se esquece do que ela deveria produzir. A tradição vira uma barreira. A organização acaba sufocando a missão. A conclusão dele sobre isso é cortante. Quando a igreja protege mais a rotina do que a missão, ela caminha perigosamente para o modelo farisaico. Muita estrutura, pouco fruto. É uma imagem forte. Muito. A imagem que fica é a de uma organização tão focada em preservar suas regras que acabou extinguindo a vida que deveria gerar. E essa ideia de uma estrutura que funciona, mas não produz, me lembra de outra analogia que ele usa. A da figueira. A da figueira, que é visualmente ainda mais poderosa. É uma passagem bíblica que, isoladamente, pode parecer até estranha, né? Jesus amaldiçoando uma árvore. Mas no contexto do argumento dele faz todo sentido. Ele cria uma distinção visual muito clara. As folhas da árvore representam todo o funcionamento interno. Os cultos, os programas, a agenda, toda a atividade visível que faz a instituição parecer viva. A aparência de saúde. Exato. Mas os frutos, esses representam um resultado externo. Vidas alcançadas, transformação na comunidade, o cumprimento real da missão. E a provocação é devastadora. Uma árvore com muitas folhas e sem frutos, na visão dele, não é só uma árvore improdutiva. É uma árvore espiritualmente doente. Ela tem toda a aparência de vida, mas não gera vida. É a diferença fundamental entre atividade e produtividade, entre estar ocupado e ser eficaz. Uma organização pode estar incrivelmente ocupada cuidando das suas folhas e, ao mesmo tempo, ser completamente estéril. Essa imagem é forte. Uma árvore que tem toda a aparência de vida, mas não gera vida. É uma metáfora para uma performance vazia. A partir desse diagnóstico, o texto tenta explorar as raízes do problema. Ele lista o que chama de causas bíblicas para essa paralisia. Que, na verdade, são dinâmicas profundamente humanas e organizacionais, né? Sim, totalmente. A primeira é o medo de perder o controle. A segunda, o conforto institucional. E ele cita o profeta Amós. Ai dos que estão à vontade em Sião. Forte. A terceira é a falta de visão espiritual, baseada em Provérbios, onde não há revelação, o povo se corrompe. E, por fim, uma liderança que não envia, que não impulsiona para fora, mas retém para dentro. E o que me chama a atenção é que ele lista essas causas como separadas, mas na prática elas se alimentam. A falta de visão gera medo do desconhecido. Certo. O medo nos empurra para a zona de conforto da rotina. E o conforto, por sua vez, mata a necessidade de buscar uma nova visão. É um ciclo vicioso. Um ciclo que se reforce. Exato. A estagnação raramente é uma decisão consciente, né? Ela é o resultado de milhares de pequenas escolhas feitas em nome da segurança e do conforto. E ele finaliza essa sessão atribuindo uma responsabilidade bem clara, com a frase: quando a liderança estagna,
a igreja apenas acompanha. Ele coloca o peso da inércia ou a centelha do movimento diretamente sobre os ombros da liderança. A ideia de que a visão ou a falta dela flui de cima para baixo. Se a liderança está mais preocupada em gerenciar o presente do que em construir o futuro, E manter o status quo? do que em desbravar novos territórios, é quase impossível que o resto da organização se mova numa direção diferente. O corpo tende a seguir a cabeça. Então, depois desse diagnóstico bastante duro, o artigo muda de tom. Ele entra na parte propositiva. Ele não fica só na crítica. Ele aponta os caminhos para a correção de rota. O que é importante, pois transforma a análise de uma simples autópsia em um guia para a revitalização. Exatamente. Ele enumera 5 passos. O primeiro, retomar a visão missionária. Basicamente, lembrar o porquê de tudo. O segundo, reavaliar a visão eclesiástica à luz da palavra, com a ideia de examinar tudo. Ter a coragem de questionar as próprias práticas. Romper com a cultura da repetição vazia. O quarto, voltar às primeiras obras. E o quinto, que talvez seja o mais pé no chão. Agir com fidelidade no pouco, sugerindo que a grande mudança começa com pequenos atos de obediência. Esses 5 passos soam bem no papel, mas fico me perguntando o quão realistas eles são na prática. Ele fala em romper com a cultura da repetição vazia, por exemplo. Isso é incrivelmente difícil. Muito. Não é só uma decisão da liderança. Muitas vezes a própria comunidade anseia pela previsibilidade. O conforto é um desejo coletivo. Como se quebra um ciclo que, de certa forma, agrada quase todos? Essa é uma ótima questão. O artigo não aprofunda essa tensão, mas ela está implícita. Talvez o voltar às primeiras obras seja a chave aqui. O que exatamente isso significa no contexto do argumento dele? A referência é uma carta no livro de Apocalipse, onde uma igreja é elogiada pelo trabalho, mas advertida por ter abandonado o primeiro amor. No contexto do artigo, voltar às primeiras obras não é sobre resgatar um método antigo ou... Uma nostalgia do passado? Exato. É sobre reacender a paixão, o fervor e o foco originais da missão. É menos sobre o que se fazia e mais sobre por que se fazia. A ideia é que, se o porquê for forte o suficiente, ele vai dar coragem para questionar o quê e o como. Entendi. É a redescoberta do propósito que fornece o combustível para a mudança. Mas, sem dúvida, é um processo doloroso. Então, para amarrar a ideia central, o autor nos coloca diante de uma tensão constante. A tensão entre manter uma estrutura e gerar vida. A grande provocação é que uma instituição pode passar décadas funcionando perfeitamente por dentro, com todas as suas engrenagens girando. E ainda assim, na perspectiva da sua missão original, estar completamente paralisada. Exato. A conclusão dele é que o chamado de fundação não foi para girar em círculos, mantendo um sistema a qualquer custo, mas para avançar, romper barreiras e alcançar o que está do lado de fora. Certo. E apesar da dureza do diagnóstico, o artigo termina com uma nota de esperança, o que é uma parte crucial da mensagem. Sim, ele deixa claro que o diagnóstico não é uma sentença de morte. Pelo contrário, é um chamado à reflexão e à ação. A última frase da análise principal é: a boa notícia é que a direção pode ser corrigida. Isso transforma toda a crítica num convite. Um convite para rever a visão, obedecer a palavra e voltar à missão. A possibilidade de sair da paralisia e voltar ao movimento está sempre presente. O artigo, claro, foca numa análise teológica de um ambiente bem específico. Mas se a gente tirar a linguagem religiosa, a questão central que ele levanta é universal: o conflito eterno entre propósito e processo. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Em que outras áreas da vida, empresas, projetos pessoais ou mesmo na nossa rotina diária, a gente corre o risco de focar tanto em manter as folhas do funcionamento, a aparência de atividade, que nos esquecemos de gerar os frutos que eram o objetivo inicial? É uma ótima pergunta. Quantas vezes a manutenção do sistema se torna mais importante do que a missão que deu origem a ele? É uma questão que vale a pena ponderar.